Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. Nesse vídeo nós vamos continuar os nossos estudos com a linguagem C# aqui dentro da Unity e nós vamos fazer alguns testes com duas classes, tá? Cada uma pertencendo a um arquivo diferente, tá bom? Bom, o que eu fiz do nosso último vídeo para esse aqui? Não sei se você percebeu, mas algumas coisas, né, meio que fugiram de um certo contexto, tá? Então eu quero reconstruir algumas coisas aqui junto com você para que eu possa ter um pouco mais de segurança para poder compartilhar essa ideia com vocês, tá bom? Então o que eu fiz, pessoal? Eu baixei uma versão da Unity que é a versão 2018.4.19f1, tá aqui. Porque a versão anterior, quer dizer, a versão que eu estava utilizando antes, né? Eu estava tendo um problema de referência de classe. Tá? Um problema que, se você for pesquisar na internet, você vai ver que ele acontece quando você muda de uma versão para outra. Acredito que a partir da versão 2018, mas enfim, eu estava tendo esse problema. E aí, quando eu queria instanciar um objeto de uma classe que está presente em um outro arquivo, eu não tinha uma referência de cores, o que eu acho que é interessante que nós tenhamos. Por quê? Porque isso nos dá uma certeza de que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, o que eu fiz? Eu fiz a instalação de uma versão diferente para poder testar, né, e ver se aquele problema tinha a ver com aquela versão. Tá bom? Então, eu quero que você construa junto comigo, aqui dentro da pasta scripts, tá? Dois arquivos. Um que eu vou chamar de base. Tá? Então, vai ser a nossa classe base, por exemplo, tá? Com B maiúsculo. E o outro arquivo eu estarei chamando de myObjects. Né? Então, é interessante que você tenha algo em português e tenha algo em inglês. Então, base e myObjects. Tá? Vou dar Enter aqui. E agora eu quero que você faça o seguinte. Você vai clicar duas vezes em cima do objeto classe, ou melhor, em cima do arquivo base, tá bom? Dois cliques em cima desse, deixa ele carregar. Eu já havia removido, né, alguns arquivos daqui também, eu vou ignorar isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou remover aqueles métodos, que é o método start e o método update, tá? E aí eu quero remover também esses dois pontos e o monoBehavior, tá? Justamente para que a gente possa fazer o teste e ver se realmente vai funcionar, tá bom? Nós temos uma classe aqui que é pública. Vou colocar aqui algumas propriedades. Então, public int, vou chamar de, vamos colocar aqui, por exemplo, vida, tá? Eu vou colocar um valor qualquer, 3, tá? Vou colocar public int nome, que eu vou chamar de Fábio. Tá? Digamos que isso aqui é um player, né? É um personagem. Então o nome do personagem é Fábio. O que ele está reclamando ali com a gente é int, né, Fábio? Não é int, aqui é string, tá? Então public string nome, Fábio. Quantidade de vidas desse personagem, 3. Tá? Então por enquanto é isso. Vou salvar. E agora eu vou abrir o arquivo myObjects, que é esse aqui. Dando dois cliques em cima dele, está aí o nosso arquivo myObjects. E aí eu quero fazer o teste a partir de agora. Tá? Então eu tenho uma classe base, que você pode ver aqui, e tenho myObjects. Classe base tem apenas o nome dela. Tá? MyObjects tem aqui o nome da classe. MyObjects está herdando de monoBehavior. Tá? E o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero criar uma instância da classe base. Então, eu vou colocar aqui base, né? Não sei se você percebeu, já ficou diferente. Apareceu aqui a classe, tá vendo? Isso aqui é uma referência à classe. Ó, classe base.
Então isso já me deixa um pouco mais confortável para poder trocar essas ideias aqui junto com vocês, tá? Então eu estou usando a classe base, dou um espaço aqui também. Eu vou chamar isso daqui de objeto, na verdade é player, né? Player 1, tá bom? Que é igual a new base. Novamente, o que aparece aqui pra gente, pessoal? Ó, aparece na cor diferente. Tá? Então, só de ter essa cor aqui, eu me sinto um pouco mais confortável. Não sei vocês, tá? Isso é uma opinião minha, mas eu me sinto um pouco mais confortável ao ver que a classe ela está sendo referenciada corretamente, e isso me dá um pouco de conforto para poder conversar com vocês. Tá? Então, tá aqui, player 1. E agora, usando aqui o debug, você pode ver que até o debug ficou com uma cor diferente. Isso é muito bom. Tá? O debug, ele praticamente é uma classe também, né? Você pode ver aqui, ó, que base que a nossa classe tem verde, debug também tem. Se colocar o cursor em cima, você vê class unity engine.debug. Então é uma classe, né, o debug. E aqui nós vamos usar o método log, tá? Eu vou fazer o seguinte, player1.nome. Tá aqui a referência do nome. Beleza, tá? Você vai salvar o seu arquivo apertando Ctrl S, tá? Voltando para a Unity, você vai pegar esse seu script, você vai arrastar ele para cima da câmera ou da lâmpada, aí tanto faz, né? Você pode escolher a câmera ou a lâmpada. Eu vou ficar com a câmera, tá? Ok. Arrastei para cima da câmera. Se eu clicar na câmera e vier aqui, gente, ó, aqui nós percebemos My Objects, tá? Beleza. Podemos clicar aqui em reproduzir e ver qual é o resultado que vai aparecer para nós aqui. Bom, sem qualquer erro, eu venho aqui no console e está aqui, ó, Fábio. Então, pessoal, está muito bom, está funcionando, belezaça, né? Fico muito feliz com isso. Acredito que você também acaba ficando contente, porque a sua torcida desse lado aqui também é para que eu tenha sucesso nessas ideias, porque a gente compartilha dessas ideias, tá? E se você é uma pessoa que tem acompanhado o canal, você tem torcido aí para que o canal possa crescer, possa prosperar, possa alcançar mais pessoas e assim por diante. Tá bom? Fico feliz ao pensar assim. Eu espero que assim seja. Bom, fazer mais alguns testes. Base, player 1, beleza. Então, vamos lá, base, player 2, que é igual a new base, e aqui eu posso usar o nosso método construtor padrão, tá? Porque nós não criamos o método construtor, então esse aqui é o padrão da classe, tá? Aqui eu posso fazer uso novamente do debug.log, player 2.nome, tá? Aqui eu posso colocar player 1. Aqui eu posso colocar a informação player 2, tá? E aí eu quero mostrar o que tem com o player 1 e o que tem com o player 2. Qual é o nome que está sendo passado para cada um deles, tá? Eu volto para a Unity e aí eu posso então, deixa eu dar um clear aqui rapidinho, pessoal, lá, clear. Eu venho para cá, dou um play e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, player 1, Fábio, player 2, Fábio também. Tá? Por que os dois têm exatamente o mesmo nome? Porque, vamos lá, gente. Nossa classe base, ela tem aqui a propriedade de nome que tem o valor Fábio, né? O legal mesmo seria você ter aqui, ó, o método construtor que você já conhece, que é base. E com o método construtor você pode criar um parâmetro. Pode ser n de nome, tá? E aí criando o nosso construtor, o nosso próprio construtor, né? A gente consegue personalizar ele. Então eu posso dizer o seguinte: nome recebe n. Beleza. Então essa propriedade recebe o que virá do nosso parâmetro, tá? Nós temos um construtor, podemos ter dois aqui criados por nós, né? Esse primeiro recebe um parâmetro e podemos ter
podemos ter um outro aqui, ó. Vamos lá. Nome é igual a Fábio. Só que é uma string, né, Fábio? Então, entre aspas. Isso aqui eu removo. Beleza. Então, olha só o que nós temos. Nós temos dois construtores, tá? Esse aqui, que não tem parâmetro. Tá lembrando que você tem o... Como é que chama? Sobrecarga de métodos. Tá? O construtor ele é um método. Então, você pode ter construtores ou métodos, né, principais da classe com parâmetros diferentes. Nesse caso, um tem parâmetro, o outro não tem. Se eu utilizar o construtor sem parâmetro, o nome recebe Fábio. Se eu usar o construtor com parâmetro, o nome recebe aquilo que eu vou passar pelo parâmetro. Tá? Então, interessante. Ctrl S, salva, volto para cá. E aí eu tenho as opções, né? O player 1, estou usando o construtor sem parâmetro. Player 2, eu vou passar aqui o que o parâmetro requer. Eu vou chamar de Bruno. Tá bom? Então, o nosso player 2, quando eu fui instanciar ele, eu usei o construtor que tem um parâmetro, que é o parâmetro nome, ou n. Olha lá, gente. Eu tenho dois construtores, 1 e o 2 aqui, tá vendo? Olha lá. O primeiro não tem parâmetro, quer dizer, não foi colocado um parâmetro, então eu não preciso passar argumento nenhum. O segundo tem um parâmetro que eu defini, que é o n, então eu preciso passar o argumento. O argumento é Bruno. Tá? E esse valor eu guardo ele aonde? Eu guardo ele dentro da variável n, e o que tem no n eu atribuo a nome. Tá? E agora sim, eu tenho player 1 e player 2. Se eu executar, os dois terão nomes diferentes. Por quê? Com esse daqui, quando você instancia um objeto da classe base, ele recebe o nome Fábio por padrão. Aqui, gente. Tá? Quando eu uso o meu segundo construtor e eu passo aqui um argumento para ele, esse valor que eu estou passando por argumento que vai ser colocado dentro da propriedade nome. Tá? Então, agora eu tenho o player 1 com o nome Fábio e o player 2 com o nome Bruno. Salvando e voltando para a Unity, podemos dar um play aqui e ver qual é o resultado que vai aparecer. Olha lá, temos o Fábio e o Bruno. Então, pessoal, está funcionando perfeitamente, né, a nossa instanciação. E é aquilo que eu passei para você nesse vídeo, que eu me sinto muito mais confortável quando eu vejo essas cores aqui e as referências aqui dentro da Unity ou do Visual Studio estão funcionando corretamente. Isso nos dá muito mais tranquilidade. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Esse daqui pode ficar como se fosse uma atualização do vídeo anterior. Tá? E aí no próximo a gente vai falar sobre a questão da herança. Como é que a gente faz para poder herdar algo de uma classe, tá? E usar isso, né, aqui dentro dos nossos códigos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!